Olá! Vamos começar então o nosso primeiro episódio do Fono Compass. Temos hoje então eu, Letícia Ribas, eu sou fonoaudióloga, mestre e doutora em Linguística Aplicada e professora na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ao meu lado, Ananda Ramos Pereira, que é mestre em Linguística Aplicada e doutoranda em Ciências da Reabilitação na UFSPA, também na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, faz parte do corpo clínico da Clínica da Linguagem, assim como eu. E nossas convidadas hoje, Cristina Soldeira, fonoaudióloga, doutora em Gerontologia Biomédica e professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da UFSPA, e com todo prazer também, nossa amiga Márcia Machado, fonoaudióloga, doutora em Saúde da Criança e do Adolescente, professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da UFSPA. Bom, Márcia e Cristina, vamos conversar hoje sobre audição e linguagem. Na fonoaudiologia, a gente sabe que nós vamos nos especializando para algumas áreas, né? E a gente se torna expertise nessas áreas. Eu, por exemplo, sou da linguagem infantil e da fala. E sempre tem uma tarefa assim, mandatória para quando a gente recebe uma avaliação, uma criança pequena para avaliação, que é a solicitação de avaliação audiológica. Márcia e Cristina, o que nós, fonoaudiólogos da linguagem, precisamos pedir de avaliação? Nós queríamos entender um pouco assim, quais são os testes, o que eles medem, o que eles nos mostram e como que eles são feitos. Perfeito. Quando a gente fala na avaliação infantil, é um universo à parte da avaliação do adulto, né? Então, a gente tem uma máxima na audiologia que tudo depende, né? Sempre. E quando a gente fala em crianças, a gente tem uma série de procedimentos disponíveis, mas o que é mais importante a gente ter muita consciência é que não existe um exame único e exclusivo que a gente possa pedir e que vai nos dar todas as informações possíveis, né? Então, principalmente a gente tem esse universo infantil, quando a gente fala no sistema auditivo, a gente vai ter que montar um quebra-cabeça de informações. Então, vai ter que juntar vários exames para chegar às informações, porque vai depender de muitos aspectos, né? Do desenvolvimento da criança, da idade da criança, das condições que ela tem de resposta, dos equipamentos que tu tens disponível naquele local, que é um universo bem diferente do adulto, né? Sim, na verdade, para o adulto é um pouquinho diferente, porque o adulto também responde muito diferente da criança. Então, a criança, eu acredito que seja bem mais complicado a parte dos exames mais subjetivos, que no adulto a gente tem uma maior facilidade. Então, acredito, e até, Márcia, poderia até comentar um pouco mais, né? Esses exames que agora tem com o advento da tecnologia, que eles são mais objetivos, o quanto que facilitou também a avaliação infantil, mas o quanto não se pode desprezar a parte comportamental da avaliação da criança, né? Então, talvez tu até comentar um pouquinho sobre isso, né? Perfeito. Isso é perfeito, né? Falar que a gente nunca deve esquecer da parte comportamental. Por mais que a gente tenha os testes mais elaborados, né, e objetivos possível, a gente sempre tem que prezar pelo desenvolvimento funcional, né? Pelo comportamento auditivo da criança. Isso é um dado muito importante, independente da idade. Quando a gente fala do sistema auditivo, então a gente sempre pensa assim, ouvir, né? Ouvir é tão simples, a gente precisa estar com a orelha funcionante, tudo nasce pronto, mas na verdade não é bem assim. A gente tem toda a forma pronta, mas para ela se desenvolver, para a gente ter todo esse canal que liga, né, a orelha até o cérebro, ela exige estímulo, exige informação para essa criança, para que seja estimulado. Márcia e Cristina, tem uma coisa que eu sempre pergunto em aula, e a pergunta é, quando inicia a aquisição de linguagem, né? Pensando numa criança norma ouvinte, quando que inicia a aquisição de linguagem? Quando o aluno da graduação, né, ouve essa pergunta, já imagina que é após o nascimento, né? E eu digo, não, é a partir da 20ª semana gestacional, tá certo isso? Exatamente. A gente tem toda a estrutura, todo o sistema auditivo
pronto, nasce pronto, mas a gente tem que pensar que todo o caminho dessa orelha até o cérebro só vai se desenvolver nessas fibras, esses nervos só vão se desenvolver com estímulo, porque precisa de mielina nessas fibras nervosas, e isso só vai acontecer com estimulação. Então, por mais que a criança nasça com toda a parte periférica estrutural formada, ela vai necessitar de um estímulo adequado e vai ter que estar com essa via íntegra e pronta para receber os estímulos corretos que vão favorecer o desenvolvimento da linguagem. Perfeito. E daí, quando a gente recebe, e hoje em dia, cada vez mais, temos recebido crianças com 1 ano e meio, 1 e 8, 2 anos de idade, que os pais estão preocupados porque eles estão com atraso de fala. Mandatório, o fonoaudiólogo da linguagem infantil pedir uma avaliação audiológica. O que eu peço? É uma boa pergunta, tá? Porque depende, tá? Das condições da criança. Idealmente, a gente tem a audiometria, que é um exame que cursa com o adulto e com a criança, só que uma criança não consegue responder como um adulto por muitas questões, né? Compreensão, tempo de atenção, não tem condições ainda de desenvolvimento para fazer uma audiometria convencional, como a no adulto, mas se a gente considerar o padrão ouro de resposta, seria uma audiometria, que crianças um pouco maiores teriam condições, né, com um procedimento lúdico de responder. Seria o ideal, mas hoje a gente tem outros procedimentos que não dependem da resposta da criança e que nos dão informações, mas que nenhum exame único vai nos dar todas as informações. E aí que é o quebra-cabeças que a gente tem que montar dentro da audiologia. E às vezes, dependendo de cada caso, um exame vai ser mais importante do que o outro naquele momento daquela criança. Né? Então, o ideal seria sempre pedir uma avaliação audiológica. E dependendo da idade, das condições da criança, um teste específico. De o que a gente tem de padrão ouro? Acho que isso é bem importante, né? Para criança. A audiometria é sempre padrão ouro, quando ela é possível de ser realizada, né? Dependendo das condições da criança. E o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que é o padrão ouro para crianças que não respondem à audiometria. Então, esses são os dois procedimentos ideais, objetivo e subjetivo, para a gente ter uma avaliação mais completa da criança. Audiometria e PEAT. E PEAT, exatamente. Tá, e Márcia e Cris, se a gente pensa assim no ambiente SUS, tá? Que eu já tive nessa experiência de ser funcionária municipal, né? Servidora municipal. A gente tem algumas restrições burocráticas e mesmo da organização da prefeitura que às vezes restringem a gente de fazer ou encaminhamentos direto, né? Ou a própria prefeitura não tem aquele serviço, né? Que exames que a gente poderia pensar, assim, de uma forma mais rápida para conseguir auxiliar nesse diagnóstico aí de fala e de audição? Essa é uma realidade bem difícil dentro do SUS, né? A gente se acostuma a trabalhar com poucos recursos, né? Vou dar um exemplo, né? A gente tem dentro do serviço onde a gente supervisiona os estágios, audiometria e imitanciometria. Não temos PEAT para as crianças. Isso. E a gente se vira com o que tem, com avaliação comportamental, através da audiometria, com campo livre e com a imitanciometria, que é um exame objetivo muito importante, complementar à audiometria, e a gente se vira realmente com muita criatividade, conhecimento técnico e adaptação do procedimento para cada faixa etária a partir de 1 ano, mais ou menos, é o que a gente acaba fazendo. Mas a informação, ela não é precisa. A gente consegue ter uma visão global da audição, consegue descartar perdas muito severas, né, com uma avaliação assim, mas a gente não vai conseguir dar um laudo audiológico de audição normal ou tipo e grau de perda por orelha, porque uma criança, por exemplo, não suporta ficar com fone, porque é muito pequena, ainda não tem questões de responder. Então, minimamente, a gente tem que ter 2 exames associados, né? Pelo menos um exame objetivo, e a imitanciometria nos ajuda muito para ver funcionamento de orelha média, que nas crianças é muito importante, porque a gente tem uma prevalência altíssima de alterações, né, na orelha média e muitas silenciosas, e isso é bem preocupante.
Então, a emitanciometria, ela é mandatória na avaliação infantil, e dentro da observação comportamental, quando a gente não consegue fazer uma audiometria lúdica, a gente pode observar o comportamento auditivo, tendo um campo livre, um audiômetro pediátrico, ou muitas vezes tu trabalha numa prefeitura que não tem nada disso, mas tu tem um kit auditivo que tu tem Exato. e pode utilizar como única ferramenta para ter uma ideia, mas tendo a noção de que tu tá com informações grosseiras, que tu não vai sair daquela avaliação com uma informação pontual e precisa. Tu não vai conseguir dizer se naquela orelha direita vai ter uma perda, tipo e grau, tal. Na outra orelha, tu não consegue. Tu consegue mais descartar alterações maiores do que identificar um tipo específico e um grau de perda por orelha. Agora eu me lembrei, uma das prefeituras que eu trabalhei tinha apenas o aparelho do emissões autoacústicas evocadas. E aí era o recurso que a gente tinha em mãos para né, conseguir ter assim, previamente alguma informação auditiva daquela criança. Mas fala um pouquinho para nós quais são os exames então que a gente tem hoje, que a gente consegue ter bons resultados, né? A gente já entendeu que então precisa ser sempre uma avaliação em conjunto, a gente não vai conseguir um exame só, né? Dar uma definição boa aí da qualidade auditiva. Mas o que a gente tem, então, de exames hoje para a gente conseguir nos ajudar? Uma ferramenta, tu comentasse da emissão autoacústica, né? Que aí a gente tem uma lei federal que obriga, né, a realização de emissões autoacústicas em todas as maternidades e faz com que os locais, as prefeituras, tenham pelo menos a oferta da emissão autoacústica. E a emissão autoacústica, ela é uma ferramenta também que auxilia no diagnóstico, ela não é completa. Por quê? Porque é um teste que é maravilhoso, mas que ele tem limitações, porque ele vai avaliar uma parte da cóclea. Então, a emissão autoacústica, por mais que autoacústica vai mostrar funcionamento de célula ciliada externa. Então, a partir da célula ciliada externa, nervo auditivo não pega nada. Então, eu posso, no momento em que eu uso emissão autoacústica, a criança passou, a criança teve uma resposta ali, se ela tiver uma alteração no nervo, não vai pegar. Vai passar batido. Então, para alterações cocleares, as emissões autoacústicas são excelentes, porque a gente vai conseguir identificar essas alterações, que são a maioria. Isso que eu ia te perguntar. Então, são a maioria. São a maioria. Mas quando a gente consegue identificar as crianças que têm indicadores de risco para alterações de nervo, né, alterações mais neurais ou centrais, aí a gente já tem que pensar em fazer pelo menos um PEAT automático ou um PEAT diagnóstico nessa criança. Então, dá para investigar na anamnese, né, dessa criança esses indicadores que levam uma probabilidade maior, né, de alterações a nível neural ou coclear. Mas a emissão, ela cobre bem a função coclear. Então as emissões autoacústicas é o teste da orelhinha. É o teste da orelhinha. Daí, pela figura ali, o exame vai conseguir pegar o caminho daquilo que está entrando na orelha externa até a cóclea ali, que é o que está... Exatamente, que é o que está ali. Só que tem um porém. O sistema auditivo a gente não tem como pular o que tem antes. Então, a orelha média está ali no meio do caminho. Então, se a gente tiver uma alteração na orelha média, a emissão também vai dar alterada, porque tem um bloqueio ali. Então, tu não vai conseguir pular isso. Então, a gente também tem que tentar descartar alterações a nível de orelha média. Então, falhou na emissão autoacústica, não necessariamente tem uma alteração coclear. Tu pode ter uma alteração condutiva que provocou aquela alteração, então tem que investigar. Mas se tiver uma alteração no nervo ou no sistema nervoso central, a emissão autoacústica vai dar positivo? Vai dar normal. Se for exclusivamente neural, sim. Porque a resposta da autoemissão vem da contração rápida das células ciliadas externas durante o mecanismo de ativação coclear. Então, exatamente nesse momento. Então, tudo que acontece depois não está envolvido nessa resposta. É uma energia gerada exatamente naquele momento que faz o caminho de volta até o meato acústico externo. Então, não tem interferência alguma do nervo auditivo. Tu pode ter um neurinoma, uma alteração do nervo, que a emissão vai dar normal. Entendi. E é por isso que eu acho que é importante, Márcia, a gente ressaltar, assim, a questão até do acompanhamento dessas crianças, porque muitas vezes, erroneamente, as pessoas, e às vezes até profissionais de saúde, podem pensar, eu tenho uma emissão autoacústica
positivo, um teste ok. Então, essa criança não tem problema e a pessoa pensa que isso exclui a possibilidade até de problemas futuros, né? Então, o fato da emissão otoacústica ter dado um positivo não significa que não tem alteração ou que essa criança não vá vir a desenvolver uma alteração. Inclusive da parte de processamento, justamente pelos todos os problemas de orelha média que podem ser silenciosos e tudo. Então, é importante, e aí frisar, né, o acompanhamento dessa criança do desenvolvimento auditivo, que se reflete, que a gente observa no desenvolvimento da linguagem. Certo. Isso. Porque aí, às vezes, uma questão auditiva, como é que tu vai perceber? É pelo desenvolvimento da linguagem. Acompanhamento. Uhum. Até nós falávamos, né, esses dias sobre o falso positivo Isso. e o falso negativo. E aí a gente precisa fazer esse acompanhamento aí para garantir se é falso ou se é positivo. E esse é um ponto que no momento do teste da orelhinha em especial, a gente tem que, assim, isso é um apelo aos profissionais que trabalham na área, porque a gente tem que instruir corretamente os pais sobre essa observação, porque passar no teste da orelhinha não é garantia, não é imunidade para perda auditiva. Os pais têm, então, observar o comportamento da criança. Exatamente. Sim. Quais comportamentos? Pois então, vários, tá? Uma medida simples, vou mostrar aqui até que eu coloquei lá no final. Uma forma simples deles acompanharem o desenvolvimento. Na própria caderneta da criança, tem todos os marcos do desenvolvimento. De que vai envolver desenvolvimento motor, desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento auditivo. Então, só que muitas vezes os pais nem sabem que tem tudo isso ali. Então, no momento que eles fazem o teste, que o bebê faz o teste da orelhinha, instruir a família de que ele passou, tá tudo certo naquela região do sistema auditivo que a gente avaliou naquele momento, mas que eles precisam acompanhar. Então, se eles seguirem os marcos do desenvolvimento, e a gente tem que mostrar para eles que estão ali, olha, até tal idade tem que cumprir isso, isso, isso. Se tiver algo que não está de acordo com algum desses marcos, procure conversa com o médico para pedir uma avaliação detalhada. Tá? Mas se isso não é dito para as famílias, eles não sabem nem procurar na caderneta da criança e eles não sabem acompanhar também. Então, a melhor ferramenta é saber acompanhar os marcos do desenvolvimento, porque se não tiver ok dentro de cada faixa etária, é um alerta. É um alerta. Também, ótimo. E o tal do Bera, que todo mundo fala? O Bera é maravilhoso. O Bera é o PEAT, né? O PEAT. É o PEAT, Para a maioria, o nome, né? A gente sempre falou Bera, a gente tenta colocar PEAT, que é um potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Ele é o teste padrão ouro, tá? Para crianças não responsivas a uma audiometria, então para crianças pequenas, bebês, recém-nascido. Então, ele é um teste que a gente consegue o quê? Um PEAT de frequência específica. A gente consegue ter um limiar eletroacústico, que é muito compatível com o limiar auditivo, tá? E nas frequências de 500, 1000, 2 e 4 nas duas orelhas. Então, a gente consegue fechar diagnóstico audiológico nas frequências fundamentais para fala, principalmente, nas duas orelhas. E a gente consegue fazer isso até por via aérea e via óssea. Tá? Então, é um exame que é o mais completo, é um exame que a gente sabe da correlação que tem com uma audiometria, né, os limiares comportamentais. Então, é um exame muito confiável. E é o padrão ouro que a gente tem, né? A última recomendação, o guideline do Joint Committee, reforça isso, coloca a resposta de estado estável, que é um outro teste complementar, que também é um teste eletrofisiológico, mas que mede de outra forma por repetição de frequências. Então, é um outro domínio que avalia, mas que é complementar e que tem sido recomendado de forma complementar, não isolada. Então, o PEAT é o mínimo, o PEAT frequência específica, porque ele nos dá essa informação, pelo menos nas frequências da fala. Tá, mas a criança precisa estar dormindo. E aí temos um problema, não temos? Temos um problema. Tá. Recém-nascido não é tão difícil assim, porque tem aquele tempo de sono maior, uma família bem orientada para fazer o teste, né? Então, privação de sono, vê o horário que a criança dorme, adapta no agendamento, né? Dá essas instruções de que a criança tem que chegar lá acordada pra gente fazer a limpeza da pele e colocar eletrodo antes dela dormir. Porque o tempo é precioso, porque é um exame demorado, não é um exame rápido. Quanto tempo? Em torno de 1 hora, às vezes mais.
Por um bom aplicador. Por um bom aplicador. Pode ser feito em menos, tá? Dependendo do equipamento, das condições de interferência que tu tem no local, pode ser feito em menos, dependendo da criança ficar dormindo, né? Num sono contínuo ali. Uhum. Mas não é um exame rápido. Não é mesmo. Não é. É 1 hora fazendo a avaliação. Exatamente. Uhum. Para tu conseguir determinar. Aí, assim, o examinador menos experiente vai demorar mais, porque vai ter que começar numa intensidade maior, para achar onda 5, e reduzindo a intensidade, para ter mais confiança. Porque é um exame objetivo, mas tem muita subjetividade da interpretação. Né? Então, quem está analisando o exame, identificando a onda até a menor intensidade que ela aparece, é quem está ali na frente do exame. É o aplicador. É o Porque é um aplicador. barulhinho muito pequenininho. Porque tu tem que identificar uma onda Tá. que vai diminuindo à medida que tu diminui a intensidade. Então, no equipamento, tu consegue ir vendo a onda, ela vai reduzindo. À medida que tu vai reduzindo a intensidade do estímulo, ela vai ficando bem pequenininha e mais difícil de ser visualizada. Tá. Então, se tu não tem uma experiência em identificar a onda 5, que é a que permanece presente até o limiar, tu tem dificuldade, né? Então, tu tem que ir do mais intenso, indo em forma gradual para conseguir ter maior confiança nessa hora. Tá. E mede, então, a passagem Do som, do som pelo nervo auditivo no tronco, é isso? passa todo o caminho, tá? Passa todo o caminho, orelha externa, orelha média, orelha interna. Tá. E o que o PEAT consegue nos mostrar, né? Ele consegue mostrar toda a passagem do estímulo até tronco encefálico alto. Até lemnisco lateral, colícula inferior, a gente consegue ver se tem atividade bioelétrica nessa região e se essa atividade está acontecendo no tempo certo, na latência que se espera, né? E tem padrões aí de normalidade para a latência que se espera para cada onda. Então, além de passar, de ver se o sinal está passando por todo esse caminho, também tem de uma estação para outra. Exatamente. Então, dá para explicar melhor. Dá, a gente consegue, tem 3 ondas básicas, né, que a gente vê, onda 1, 3, 5, que são as mais confiáveis. Então, onda 1 pega bem a atividade bioelétrica do nervo auditivo, tá, na parte mais periférica dele, a onda 3 vai pegar núcleo coclear, e a onda 5 vai pegar lemnisco lateral, colícula inferior, naquela região. Então, ali a gente consegue mapear funcionamento, atividade bioelétrica nessas 3 estações, digamos assim. Quando há um aumento de latência, quando demora mais para passar o estímulo em um pedaço ou em todo ele, a gente consegue identificar alterações ali. E né? o que essas alterações poderiam significar? Pode ser um monte de coisa. Tá. Questões neurológicas, questões maturacionais. Tá? Então, tem várias questões que podem estar acontecendo. Numa criança com uma perda auditiva, a questão periférica vai impactar nessa resposta, porque se tu tem uma alteração coclear e o estímulo foi apresentado lá na orelha, né, no pavilhão, ele tem que passar por todo esse caminho, quando chegar lá no nervo, essa informação já não vai chegar como deveria. Então, tu vai ter alteração nas respostas. Então, tem características para cada exame, para cada tipo de perda, que a gente vai identificando e juntando as informações também para chegar a um diagnóstico mais conclusivo. Sim, Márcia, e tem toda essa tua explicação é sobre o PEAT frequência específica, mas tem outro PEAT que é o screening? Não. O PEAT integridade ou sincronia neural, tem várias denominações para ele. Então, é o que vai avaliar a passagem do som. Apenas né? a É o que vai ver mais integridade neurológica dessa via auditiva. Mas passa por todas as estruturas periféricas e a gente não pode esquecer disso. Tá? Ele não pula o estímulo e vai direto para o nervo. Então, depende de boas condições de orelha média, orelha interna. E ele é mais rápido. Ele é mais não? rápido, sim, porque a gente não tem que determinar aí limiar de resposta, último aparecimento da onda 5, ele é bem mais rápido. Mas ele vai mostrar assim, o som passou, teve atividade bioelétrica por uma intensidade forte, 80 dB. Tá. Tá, 70, 80, aí depende do critério do protocolo. Mas por uma intensidade forte. Tá? Então, a gente consegue, e é assim que a gente consegue definir as ondas com uma intensidade forte, porque daquele estímulo vai passar com facilidade, vai conseguir ter ativação, né, atividade bioelétrica naquelas regiões e vai gerar aquelas ondas esperadas. E a gente vai marcar, vai analisar latências, ver se tudo tá ok, latência interpico absoluta, e fazer a análise para ver se a integridade dessa via, em termos de funcionais neurobiológicos, está ok.
Mas para a gente ver a questão auditiva, aí tem que ser o PA de frequência específica, porque daí é nele que a gente vai conseguir identificar a menor resposta por frequência nas duas orelhas separadamente. Então, às vezes a gente recebe o pedido, né, PAT, BERA. Quando a gente recebe assim, ele geralmente é só o geral, só para ver sincronia, que até dá para fazer, por muito tempo só se fez o clique, né? Só se fez o screening, que a gente não era comum se fazer frequência específica, então tu colocava um estímulo amplo, tá? Que o clique é um estímulo de amplo espectro, que não vai identificar frequência nenhuma, mas ele vai ser apresentado, vai estimular como de forma global aquela região, e aí alguma fibra nervosa daquela região vai responder e tu vai ter ali uma onda para estímulo clique. É uma ferramenta boa quando a gente não tem outra opção? Claro que é. Sim. Né? Então... E ele substitui o teste da orelhinha ou não? O teste da orelhinha autoemissão? Ele pode ser utilizado porque ele é mais completo. Porque se a gente pensar na via auditiva, a emissão autoacústica para na cóclea. Tá? O PAT, ele vai mais adiante, mesmo o PAT automático que é utilizado no teste da orelhinha. Então, porque ele consegue pegar a onda 5 lá no tronco encefálico. Então, só que qual é a questão no teste da orelhinha? Que a emissão é um teste mais rápido, porque não tem que colocar eletrodo, né? Tu só vai colocar a oliva na orelha do bebê, é muito rápido, não tem limpeza de pele, não tem colocação de eletrodo, tu consegue uma resposta rapidinho, tá? É muito rápido quando a criança tá quietinha. E o PAT não, tu vai ter que colocar eletrodo, tu não pode ter artefato, tem que ter a criança bem quietinha, sem contração muscular. Então, é um exame que demora mais. Se tu tiver 30 nascidos naquele dia para fazer esse exame em todos eles, não é tão prático assim. Foge um pouco do conceito de triagem, né? E aí, dependendo de quantos fonoaudiólogos, quantos equipamentos tu tem no serviço, tu não dá conta, né? Então, por isso que se deixa o PAT, o screening, né? O automático para as crianças com maior risco de alteração no nervo. E as autoemissões para os que têm maior risco de alteração, mais comum na região coclear, porque ele dá conta dessa parte. Então, entendi. Então, para uma criança pequena, eu pediria, então, uma audiometria. Uma audiometria. E tu disseste antes? A imitanciometria. E se tiver autoemissão, é perfeito. Tá, imitanciometria. Audiometria, imitanciometria. E se puder, uma autoemissão. Imagina assim, ó, se a gente tiver uma imitanciometria, a gente já vê a orelha média. Se a gente tiver uma emissão, a gente já vê cóclea. E se a gente conseguir colocar essa criança na cabine e fazer só um LRF, que é um limiar de reconhecimento de fala, e ver que ela responde numa intensidade baixinha, mostra o nariz, bate palma, coloca o dedo no nariz, vamos brincar de chefinho mandou, bateu palma. Se ela consegue cumprir essas ordens numa intensidade baixa, e a gente tem autoemissão mostrando que a cóclea tá ok, tem uma imitância mostrando que a timpanograma tá ok, que a mobilidade desse sistema timpanocicular tá ok, e tu tem uma resposta para fala numa intensidade baixa, não precisa mais nada. Tá, mas ó, se tiver as duas primeiras etapas ok, e essa última não, pode ser um problema de linguagem, não que ela não esteja ouvindo, mas que ela não esteja compreendendo as ordens, né? Exatamente. Tá bem. Até porque a própria imitanciometria vai ter uma parte, a Cris pode falar um pouquinho mais sobre os reflexos. Eu ia falar isso agora. Acho que é importante porque ele mostra também uma função de tronco. Eu queria saber melhor. É que essa questão é exatamente o que eu ia comentar, porque a gente pensa em imitanciometria muitas vezes só em funcionamento da orelha média, né? Vamos verificar se tem líquido na orelha média, se a criança tem alguma otite, alguma coisa. E aí as pessoas esquecem da parte da imitanciometria, que vai para além da timpanometria, que é a pesquisa dos reflexos acústicos, que apesar de ser uma via de tronco baixo, que ela não pega toda essa via auditiva que vocês estão vendo ali na imagem, né? Ela pega uma parte, já vê cruzamento de via, então ele avalia já uma passagem de som por uma via ipsilateral e contralateral, e a presença e a ausência dos reflexos acústicos vão nos dar já uma outra visão desse sistema auditivo, que aí, olhando em conjunto, que é o que a gente sempre fala, né, Márcia, na avaliação audiológica, que a gente nunca pode olhar uma coisa separado. A avaliação audiológica, eu sempre digo que eu enxergo ela como um grande quebra-cabeça, e que as peças, elas têm que se encaixar.
Então, no momento que eu tenho a emissão, que eu tenho uma timpanometria normal e que eu tenho uma ausência de reflexo acústico, eu tenho alguma coisa ali que não encaixou. Não era para eu ter isso. Uma timpanometria indicando normalidade, com uma emissão presente que dá uma cóclea funcionante e uma ausência de reflexo, eu já tenho que pensar em algumas possibilidades. Quais outras, né? De algum problema justamente no nervo auditivo, em via central, cruzamento de via, processamento. E aí daí nessa hora, pediria um outro exame. E daí nesse momento entraria, acredito, o PEAT para complementar a avaliação, mas é importante a gente entender o quanto essa avaliação básica, vamos dizer entre aspas, por mais básica que ela seja, o quanto ela nos traz elementos para que a gente possa enxergar esse sistema auditivo e pensar em outras possibilidades. Então, o reflexo acústico, até algumas pessoas defendem a realização apenas do contralateral, apenas da via ipsilateral. Eu defendo ambas. Todas. Porque, claro, porque aí a gente vê justamente uma via e outra, né? Uma quando cruza e a outra não. Isso. Porque o reflexo acústico, mesmo que a gente estimule uma orelha só, em função do cruzamento das vias, o reflexo acontece bilateralmente, acontece em ambas as orelhas. Então, isso é um achado importantíssimo. Às vezes, a gente tem uma presença ipsilateral, uma ausência contralateral. Isso e aí já nos fala, claro, e aí já pode, claro, a gente tem que olhar todo o caso, né? Porque depende, mas a gente pode já pensar em algo justamente em nível de tronco encefálico, cruzamento de via. Ou seja, a gente tem que lembrar da anatomia e da fisiologia da audição. É essencial. Para interpretar os resultados. Tem que juntar o quebra-cabeça. Tem que juntar o quebra-cabeça e a anatomia e fisiologia é uma coisa que eu falo muito na universidade, nas aulas, porque eu dou a disciplina mais básica da audiologia e eu digo... Se a gente não entende essa imagem ali que a Márcia trouxe para nós, né? Super, muito clara, né? Mas se a gente não entende esse funcionamento e não enxerga isso no exame, a gente perde muito, inclusive de encaminhamento e até de diagnóstico. E aí pode passar batido alguma coisa. Em função disso, né? Eu acho que a gente precisa ser investigadores, né? Quando a criança chega, a gente precisa ser investigadores, assim, até na fala, na linguagem, na comunicação. A família chega com uma troca, né? Com uma queixa de troca de sons na fala, e aí a gente aplica um teste, né? Depois faz uma avaliação da compreensão. Então, assim, a gente precisa juntar o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça da audição. E o quebra-cabeça da audição. E eu penso que os fonoaudiólogos que trabalham com linguagem infantil, nessa parte bem do desenvolvimento, falaste, né? 1 ano e meio, 1 ano e 8, tem que estar muito atentos para a questão auditiva. E acredito que já vi casos, né? De pessoas que chegam adultas ou adolescentes chegando para avaliação auditiva com questões muito anteriores e que já estavam em tratamento, mas que não se atentou para a questão auditiva e foi se descobrir tardiamente alguma questão. Então, isso que é importante que o fonoaudiólogo que trabalha com isso tenha em mente que a linguagem e a audição, elas caminham juntas. E por isso que eu digo que um problema auditivo, ele vai refletir na linguagem diretamente. Não tem como. Sim. Porque a linguagem, ela vai se estruturar a partir da audição e de como a criança estrutura isso. De todo o processamento da informação auditiva, né? E o contrário é verdadeiro também. O audiologista também tem que saber bastante, muito de linguagem, até para decidir que procedimentos ele vai usar na hora da avaliação. Porque no momento que a gente está ali com a criança, a gente tem que identificar, a gente não vai fazer uma avaliação completa de linguagem, mas a gente tem que saber como é que está minimamente a compreensão, se ela tem trocas na fala ou não, se ela vai poder fazer um limiar de reconhecimento de fala repetindo verbalmente ou com figuras, porque pode ter trocas. Então, a gente tem que identificar esses sinais da criança naquele
momento, até para decidir os procedimentos que a gente vai fazer na audiometria. Perfeito. Márcia, e agora pensando assim, em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que tem questões comportamentais, que tem questões interacionais, por exemplo, né? No autismo, a gente vê que aquela criança, ela não tem interesse na interação sócio-recíproca. E eu acho que isso vai afetar muito uma audiometria. Como que o audiologista dá conta dessas dificuldades interacionais da criança? Eu sempre digo assim, a gente não pode pré-julgar a criança, tá? Porque às vezes a criança chega com um colarzinho de teia e quem vai examinar já arrepia. E às vezes a criança tem plenas condições de realizar uma audiometria. Sim, surpreende. Surpreende muito. Então, assim, a gente sempre tem que tentar. Porque a criança, às vezes, no ambiente ali, ela fica confortável para fazer e consegue até condicionar para alguns procedimentos. A gente faz muita avaliação comportamental em TEA. Então, presumir sempre a possibilidade, Sempre. a capacidade da criança, né? Sempre presumir primeiro Sempre isso. tentar fazer. Certo. Esse é um ponto. Tem casos que não dá, e para isso existem os exames para crianças difíceis de testar, que esse é o termo, né? Para essas crianças que realmente não têm condições, não condiciona para uma audiometria, não dá para fazer, tem o PA de frequência específica, e aí o grande desafio vai ser o sono, Sim. né? Que às vezes a gente não vai conseguir fazer em sono natural, que é sempre a primeira opção, mas muitas vezes vai ter que fazer no bloco, com anestesia. sedação. Com anestesia. Ah, tá. Não é sedação. Não é anestesia. E não modifica, Não modifica, não altera. o resultado. Não, é muito mais seguro, os pais ficam muito mais ansiosos, Sim. mas é muito mais seguro estar com o anestesista num ambiente controlado para fazer a testagem do que tentar algum tipo de sedação que hoje não é mais recomendado, né? Antigamente se usava hidrato de cloral para sedar, então isso já não é mais utilizado. Então a gente sempre tenta em sono natural, dando orientações de privação de sono, pegar o horário de sono para fazer o exame. Tem fonoaudiólogos que trabalham com PAT domiciliar, Ah, sim. ou no período da noite, nos consultórios, para pegar o horário de sono. Então, tem essa possibilidade, não na rede pública, né? Mas tem a possibilidade de fazer com anestesia. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que entrou aqui no nosso chat. Márcia, e Cris, o que caracteriza, então, um profissional que é audiologista? Nossa, que pergunta. Fala do adulto, eu vou falar do infantil. Porque Ai, são mas universos diferentes. É que um audiologista é justamente que a Márcia falou agora. A audiologia é um universo. Então, aqui a gente já tem um pouco de uma separação, que é a parte infantil e a parte do adulto. E dentro da audiologia, a gente ainda tem várias subdivisões que a gente pode colocar a parte da audição, a parte do equilíbrio, a avaliação, a reabilitação. E então é um universo. No geral, eu diria que o audiologista é o profissional, o fonoaudiólogo, que se especializa, né, na parte de audição e equilíbrio, assim como avaliação e reabilitação, e que entende da parte de fisiologia, de anatomia, e vai se especializar em alguma área, assim. Assim como a gente tem essa divisão, né? Mas é uma pergunta muito difícil. No infantil é muito diferente, é um universo à parte. Outro universo. Não, mas é importante porque às vezes tu tá muito acostumado a fazer no adulto, que é muito protocolar a avaliação. Então o adulto, ele entra na cabine, ele responde e fica ali, aguenta, né? Um tempo considerável, às vezes, né? Mas é mais protocolar, precisa ajustes, óbvio. Precisa, né? Tem vários que também precisam adaptação, assim. E ainda a parte de adaptação de aparelho auditivo, também. Toda. Toda a reabilitação. Toda a reabilitação. E na criança, tu tem que ter muito conhecimento técnico. Não adianta só gostar de criança para trabalhar com audição infantil. Tu tem que ter o conhecimento técnico e tu tem que ter manejo de comportamento. Perfeito. Sem isso... Eu posso fazer uma parte, porque a gente fala muito isso da criança, né? De ter o manejo do comportamento, mas eu vou dizer que o adulto também. É? Por quê? Porque os adultos, claro que não é
a maioria, como no infantil, a gente vai ter uma amostragem muito menor desses casos, mas tem. E o profissional audiologista, ele tem que estar preparado para trabalhar com questões de simulação de exame, de pacientes que simulam, de pacientes adultos que têm questões de desenvolvimento, que tem questões de linguagem associado. Então, isso que a Márcia colocou anteriormente, não subestimar a criança, né, dela poder responder um teste ou outro. Às vezes, nós temos adultos afásicos que vão fazer o exame de audiometria. Com deficiência intelectual. Ou com deficiência, e a gente... Muito. Então, no adulto, a gente também tem questões de adaptação e que... O que eu falo sempre é, e isso muito mais para criança daí que no adulto, se a gente não tem a parte técnica, o conhecimento técnico muito consolidado e muito internalizado, a gente se perde na hora que a gente tem que fazer uma adaptação. Então, é importante ter todo o conhecimento técnico, saber manejo de equipamento, saber os testes que tu pode lançar mão na hora, as adaptações possíveis de fazer. Porque se tu não tem todo esse conhecimento, às vezes as pessoas acham assim, né? A gente tem os equipamentos, tem os materiais, é tem só chegar lá e ir apertando o botão e ir fazendo. Acho que as pessoas têm uma ideia da audiologia, que seria isso, porque nós lidamos com uma parte da fono que é muito instrumentalizada por equipamentos e que cada vez está ficando mais moderno e tudo. Só que isso não tira a necessidade clínico, de né, todo o raciocínio e de toda a flexibilidade e adaptação que a gente tem que ter dentro desse universo, né? Então, a criança, o ideal é a gente encaminhar para um audiologista que está mais voltado para a área infantil, né? O adulto, para o audiologista que trabalha mais com adulto. E aquele grupo ali de pessoas adolescentes, né? A gente tem visto bastante na clínica, assim, que tem vindo crianças assim, jovens adultos, né? Saindo da adolescência. Qual seria o profissional mais indicado? A gente pode encaminhar... Depende, né, Márcia? Depende. Se ele tem condições de responder a audiometria, ele vai fazer um padrão adulto, como a gente chama. Vai fazer todas as avaliações. Tem crianças pequenas que já fazem padrão adulto. A partir de que idade? As crianças pequenas? Eu não gosto de falar de idade, de desenvolvimento, porque vai ter criança de 3 anos que vai levantar a mão para cada estímulo e vai ter criança de 8, 9 que tu vai precisar condicionar de uma forma totalmente. Mas, teoricamente, a partir dos 6 anos, a gente estaria mais próximo de um padrão adulto. Tá, perfeito. A priori. Vamos voltar um pouquinho, Marcinha, e conversar sobre os indicadores do desenvolvimento auditivo, que eu acho muito interessante. Vamos. Se tu pudesse nos dar uma mini aula. Assim, o que eu acho bem importante, assim, que eu noto muito na situação das mães, assim, em relação a... Quando elas vêm para um reteste de triagem, né? Ai, ele não é surdo, por que não passou? E aí a gente sempre tem que ressaltar os marcos, né? Um bebê, o que a gente espera de resposta, né? Que se acalme com a voz da mãe, que é a voz que tá escutando lá desde a barriga. Que se assuste com um som forte, uma resposta reflexa. E aí, à medida que ele vai passando ali os primeiros meses, ele vai começar a localizar a fonte sonora, com 6 meses vai começar a procurar os sons e vai reagir a alguns estímulos da casa, né? Então, aquela criança que está em sono profundo e não reage, não é um parâmetro, porque em sono profundo a gente pode não reagir. Mas se é uma criança que tem barulho de liquidificador, de cachorro, de não sei o que, a criança nunca tem reação nenhuma, né? A criança não se assusta com som nenhum, não se acalma com a voz das pessoas da casa. Isso é um sinal importante. Tá? Então, é algo preocupante. Uma criança maior que aumenta o volume da TV, que tu tem que chamar várias vezes, que pede para repetir a informação muitas vezes, né? Que não atende ordens simples. Pega tal coisa, não consegue. Isso tudo é preocupante, né? É um sinal de alerta. Então, no momento em que a gente conhece essas etapas, né? Então, fica mais fácil de identificar.
Mas, basicamente, a gente espera que os marcos da linguagem também estejam sendo muito observados. Uhum. Então, se é uma criança de 1 ano e pouco, que já tá, né, tem reações, atende de ordem simples, já está começando ali, né, com as primeiras palavras, e não manifesta nenhuma dessas questões, né? Tu chama, tem resposta, se assusta, atende, reconhece os familiares. Então, isso já é um sinal de que está indo tudo bem em termos de desenvolvimento. Né? Tá bom. Muito se fala na área da linguagem em relação ao uso de telas, né? Mas a gente tem que lembrar dos acessórios das telas, que são os fones de ouvido. Vocês gostariam de dar algum recado, falar alguma coisa sobre fone de ouvido? Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas, né? Crianças, adolescentes, adultos com fones de ouvido. Eu sou uma que estou sempre com fone de ouvido. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Usar no volume médio. Volume adequado. O que é um volume adequado e médio? Eu digo, o outro que está ali fora não escutar? A gente tem um parâmetro que talvez... que poderia ser a pessoa que está ao seu lado não pode ouvir o que você está ouvindo, né? O ideal seria isso. E, geralmente também não ultrapassar 1/3 da capacidade de volume do equipamento. Isso também é outra dica importante. 1/3. 1/3. Tá, então se é 10, tem que ser no 3. No 13,33. Porque isso os pais conseguem, né, monitorar. Monitorar, sim. E isso aí tem que cuidar muito, porque essa perda auditiva que pode acontecer em função da exposição a nível de pressão sonora elevado por um tempo muito contínuo, ela é uma perda auditiva que ela vai se instalar de forma insidiosa, ou seja, ela se instala sem a gente perceber, sem a pessoa perceber, porque ela inicia em frequências muito agudas, específicas. Ela é uma perda auditiva que tem uma característica nas frequências altas. De ser nas frequências altas, tá? Entre 3 a 6 mil hertz. Tá. Tem uma faixa, e essa faixa, ela sai um pouquinho da faixa principal da fala. Então, o que acontece? A pessoa continua desempenhando normalmente o seu dia a dia, isso não vai interferir inicialmente na sua audição funcional do dia a dia. Certo. Quando é que isso vai começar a interferir? Quando essa perda auditiva já tiver progredido bastante e começar a acometer as frequências mais centrais. E aí a pessoa começa a perceber, pode começar a ter zumbido também, outros sintomas, mas é algo que, por ser silencioso, é muito perigoso. Então, ela vai progredindo, e essa perda é onde? Na cóclea? Na cóclea. Células ciliadas externas. Ou seja, vai matando as células. E uma vez que perdemos as células, perdemos as células. Não existe. Não. Ainda tem estudos já, né, que eles estão fazendo para ter, como é que se diz, a recuperação, né, das células ciliadas. Mas uma vez perdida, a perda auditiva, ela é permanente. E por que nas frequências altas? Tem a ver com a resolução tonotópica ali da cóclea? Tem. Existe 5 motivos, na verdade, para isso acontecer. E tem explicações, de novo, fisiológicas. Então, a gente volta para a fisiologia. Mas acho que não tem tempo para explicar, entrar em muitos detalhes. Mas eu acho que o principal motivo é a curvatura da cóclea. Porque a cóclea é uma espira em 3 voltas e meia, e a primeira curvatura da cóclea, que é onde entra a onda viajante inicial, a primeira curva é justamente nessa faixa frequencial, e é onde essa onda vai bater inicialmente. Então, ela vai sofrer o primeiro impacto nessa região. E isso desgasta e causa um edema endotelial maior nas células dessa região. Isso é a mesma coisa que acontece quando a gente se expõe a um ambiente, vamos num show, uma festa, alguma coisa, ambiente som muito intenso. Quando a gente volta para o silêncio, a gente sente um zumbido. Exato. Que geralmente é para passar ali em 1, 2 dias no máximo, tem que passar, e a audição retorna ao normal. E isso já é um sinal de sofrimento coclear. Então, a gente já tem um edema ali nas células,
que é temporário, Uhum. mas isso pode se tornar permanente. Entendi. E aí a faixa frequencial é essa. E aí tem outros motivos, questão de ressonância de pavilhão, que é maior na faixa de 2 a 4 mil hertz, a ressonância do próprio conduto auditivo, Uhum. tem outros aspectos. A vascularização coclear também, que é mais pobre nessa região. Ah, sim. Tem vários motivos fisiológicos e bem anatômicos que faz com que a perda seja bem E a específica pessoa não ali. sente dor, né? Não. Por isso que ela vai abusando. Ela é insidiosa, a pessoa Uhum. não percebe. Aham. E fica um audiograma muito característico de perda entre 3 a 6 mil hertz com recuperação em 8 mil. É, porque a audição, ela é invisível, né? É. Ela é invisível. Olha E dois as- bebês e identifica quem tem perda. É, Uhum. então as alterações auditivas, elas são invisíveis, né? E elas impactam muito na linguagem. E aí, eu falando isso, me lembro, todas aqui conhecem, né, Ellen Keller, aquela americana que nasceu surda e cega. E eu acho lindo o que ela responde quando perguntam para ela o que seria pior, né? A surdez ou a cegueira? E ela responde: a cegueira me afasta do mundo e a surdez me afasta das pessoas. E por quê? Porque a gente está com as pessoas através da linguagem. E sem a audição, a gente não tem a linguagem. Então, é um sistema muito imbricado, né? Da audição e da linguagem. É tão importante essa conversa que duraria mais muito tempo, Verdade. né? É. Acho que vai muitas aulas. E aí, para a gente poder concluir a nossa conversa, o que vocês sugeririam para um fonoaudiólogo que é audiologista ou que quer ser audiologista, assim, o que ele precisaria fazer de cursos de formação, onde ele precisaria se especializar, o que ele teria que ter atenção para melhorar e qualificar a sua formação profissional? Estudar o básico da anatomofisiologia, Tá. entender a origem dos testes. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê muito profissional que trabalha, faz as testagens, mas não sabe de onde veio a resposta. Então, assim, ó, posso fazer teste da orelhinha sem saber que a resposta que vem lá é coclear. Saber só o passo a falha e... Apertar o botãozinho. Então, assim, eu conhecer o que cada teste demonstra de resposta e a origem, eu acho que isso é o basicão Tá. muito importante. Conhecer profundamente cada Isso teste. que a Márcia tá falando, eu vou registrar assim, algo que eu falo muito para os alunos, né? Eu digo que a gente olha um audiograma e a gente tem que enxergar aquela marcação como se fosse o sistema auditivo. Então, quando eu vejo uma via óssea marcada ali, eu tô enxergando cóclea para frente. Eu enxergo aquilo ali. Então, a gente vê o que o exame traz e sempre relacionar com o sistema auditivo, isso é o mais importante. E quem quer ser audiologista, claro que a universidade, ela dá um fundamento muito bom, básico, mas tem que buscar conhecimento além. Tem que buscar e sempre se especializar, porque sempre estão descobrindo coisas novas, tem novas pesquisas, novos equipamentos, novas formas de avaliar e de reabilitar. Então, a parte da pessoa se reciclar e estar sempre em contato com isso é fundamental. Perfeito. Então tá. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Cris. Que agradeço. Obrigada, Foi um Nanda. prazer. Foi um prazer.